Pode ir? Todos? Vamos lá. Então, olha só, vamos de agora de maneira salteada aqui agora. Ó. Acordei cedo hoje. Qual que é o verbo da frase? Acordei. Quem que é o sujeito? Se o verbo acordei, quem é o sujeito? Eu. Então, o sujeito sou eu. A gente vai classificar esse sujeito ainda hoje, sujeito oculto, elíptico, implícito, desinencial. Tá? O sujeito que eu sei quem é, mas não está escrito na frase. Se acordei, só pode ser eu, não pode ser minha mãe acordei. Nós acordei. Não rola, só pode ser eu. Tá? Então não preciso escrever aqui. Então é o chamado sujeito oculto, elíptico, implícito, desinencial. Agora você vai falar assim, pessoal, ó, eu acordei. A frase tem sentido completo? Consegue saber o que aconteceu com o sujeito? Tem. Então o verbo acordar é chamado de verbo intransitivo. Quem acorda, acorda. Beleza? Então, chamado de verbo intransitivo. Esses verbos intransitivos, normalmente, eles vêm acompanhados de informações extras, informações acessórias, para dar, assim, detalhes maiores à minha frase. Tá? Mas nota que não são detalhes essenciais para que a frase realmente tenha sentido. Essas informações extras, informações acessórias, são chamados adjuntos adverbiais. E os adjuntos adverbiais são classificados de acordo com a circunstância que eles trouxerem para a frase. Tá? Note que nessa frase aqui, que eu botei o de fome, indicou a causa mortis do bicho ali. Então, adjunto adverbial de causa. Agora, essas duas palavrinhas, cedo e hoje, vocês concordam que elas trazem para a frase uma ideia de tempo? É ou não é? Então, a gente está diante de dois adjuntos, vou abreviar aqui, adjuntos adverbiais de tempo. Beleza? Tudo bem até aqui? Olha para a frase seguinte, ó. Agora vou para Itaboraí. Agora a gente tem aqui uns detalhes a mais que eu botei nessa OBS daqui. Tá? Existem verbos intransitivos, tudo bem? Existem verbos que são classificados como intransitivos, mas são os verbos transitivos especiais, que alguns autores chamam de transitivos circunstanciais. São os verbos intransitivos que, se parar nele, a frase fica meio torta, fica meio carente de sentido. E a gente tem que ter um cuidado redobrado com esses verbos transitivos, chamados transitivos circunstanciais. Por quê? Porque eu confundo eles com verbos transitivos indiretos. Olha só, para a gente poder começar a pegar o jeito disso daqui. Ó. Vou para Itaboraí. O verbo é ir, quem é o sujeito? Eu. Ó, vou para Itaboraí, minha terrinha. Quando eu falo assim, pessoal, ó, quando sair daqui, eu vou. A frase tem sentido completo? Fica meio carente de sentido, não é? Beleza? Então, se a frase fica carente de sentido, eu vou desconfiar que esse verbo é transitivo, direto ou indireto. Porém, se a expressão que completar o sentido desse verbo der a ideia de lugar, de companhia ou de assunto, lugar, companhia e assunto, esses verbos não serão transitivos indiretos, serão verbos intransitivos. Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso daqui. O verbo que não pode parar nele, ele a priori ou é transitivo direto ou é transitivo indireto. Porém, se a expressão que completar o sentido desses verbos der a ideia de lugar, companhia ou assunto, esses verbos serão classificados como verbos intransitivos. Olha para cá um exemplo dessa situação. Vou botar mais um de cada ali. Olha só, ó. Eu vou para Itaboraí. Ó. Verbo ir. Quem vai, vai em algum lugar, a algum lugar, para algum lugar. O verbo ir nos chama para a frase para completar o seu sentido uma expressão que dá a ideia de lugar? É ou não é? Então esse verbo aqui, que ele chama para a frase uma ideia de lugar, é chamado de verbo intransitivo. Ah, meu Deus, mas você falou que quando bota a preposição aqui, quem vai, vai para algum lugar. O verbo é transitivo indireto. Não, toma cuidado. Se essa preposição vier acompanhando a ideia de lugar, companhia ou assunto, esse verbo é intransitivo. E esse para Itaboraí aqui, ó, olha só, para Itaboraí não é para onde eu vou? É ou não é? Toda vez que vocês pensarem onde, vocês vão estar pensando, vocês vão estar diante de um adjunto adverbial de lugar. O verbo é intransitivo, mas é acompanhado de um adjunto adverbial de lugar.
Beleza aqui? Ok? Ó, deixa eu botar mais. Anota o que vocês quiserem aqui, para eu poder apagar esse ladinho aqui, para eu poder botar mais duas frases aqui. Do acordei cedo hoje para cima, eu posso apagar? Pode que? Olha para cá. Verbo almoçarei, sujeito sou eu. Olha só. Verbo almoçar. Quem almoça? Almoça. O verbo pede complemento? Não pede. Tá? Ah, mas tem alguém almoça, almoça com alguém. Opa, botei a preposição com. O verbo é transitivo indireto? Não. Não, quem almoça, almoça. Com os meus alunos, não é em companhia de quem eu irei almoçar hoje? Beleza? Então esse com meus alunos eu não posso confundir aquilo ali com objeto indireto, apesar de estar introduzido pela preposição com. Tá? Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque você pode olhar para a frase e dizer que, opa, quem almoça, almoça com alguém. Botou a preposição na frase, verbo transitivo indireto. Negativo, quem almoça, almoça. Tá? Com meus alunos ali é em companhia de quem eu almoçarei. Então eu estou diante não de um objeto indireto, estou diante de um adjunto adverbial de companhia. E aqui o verbo é intransitivo. A mesma coisa acontece na outra frase, ó. Conversaremos. Ó, hoje no almoço almoçaremos juntos e conversaremos. Olha só para o verbo conversar nessa frase aqui e vamos analisar o verbo conversar nessa frase daqui. Ó, conversaremos sobre o Flamengo e conversei com o meu chefe. É o mesmo verbo conversar. Mas olha só, concordo que em cima sobre o que nós iremos falar é o assunto da nossa conversa e aqui embaixo não é o assunto e sim com quem eu irei conversar. Beleza? Então, olha só, preste atenção. Nessa frase aqui, conversaremos sobre o Flamengo. Esse sobre o Flamengo não é objeto indireto, não posso confundir isso. Eu tenho que ficar esperto, porque quando aquela expressão da ideia de lugar, companhia ou assunto, serão chamados de adjuntos adverbiais. Então aqui, ó, é o meu adjunto adverbial de assunto. E o verbo conversar nessa frase é verbo intransitivo. Tá? Verbo conversar nessa frase é verbo intransitivo. Agora, olha para essa frase aqui. Eu conversei com o meu chefe. Em companhia de quem eu conversei? É o assunto de quem eu conversei? Ou é com quem eu conversei? Com quem, né? Não, presta atenção. Isso aqui dá para confundir com o adjunto adverbial de assunto? Pô, não dá, né? Assuntos aqui, conversaremos sobre o Flamengo. Ah, falaremos de futebol. De futebol é assunto sobre o qual nós falaremos. Adjunto adverbial de assunto. Agora, conversei com o meu chefe em companhia de quem eu conversei? Não é também.
É com quem? É a pessoa, é o meu interlocutor. Então, nessa situação, o com o meu chefe já é objeto indireto. Então, tem que tomar esse cuidado, tem que criar essa sensibilidade, porque quando o elemento que eu estou na dúvida, se é objeto ou se é adjunto adverbial, da ideia de lugar, companhia e assunto, lugar, companhia e assunto são valores de adjuntos adverbiais. Porém, aqui, ó, tá bem nítido que almoçarei com os meus alunos em companhia de quem eu vou almoçar. Aqui não tem dúvida, é um adjunto adverbial de companhia. Conversaremos sobre o Flamengo? Aqui é o assunto do nosso bate-papo na hora do almoço. Então aqui também é adjunto adverbial de assunto. Eu tenho que tomar cuidado com expressões semelhantes a essas daqui. Porque aqui, ó, existe uma linha tênue entre assunto, companhia e o meu interlocutor. Tá? Assunto não dá para poder confundir, acho eu que não. A dúvida que a gente pode ter, se conversarei com o meu chefe é em companhia de quem eu vou conversar, não é. É com quem? É o meu interlocutor. Sendo assim, o meu interlocutor não é adjunto adverbial de companhia, e sim é o objeto indireto. E se esse termo aqui é objeto indireto, o verbo continua sendo intransitivo? Não, agora é verbo transitivo indireto. Quem conversa, conversa com alguém. Beleza aqui? Bem? Então anota tudo isso daí para a gente poder ir para as outras frases. Conversei indireto. E conversa com alguém. Vindo para cá agora, ó. Vamos ver as outras frases aqui dos verbos transitivos aqui. Posso apagar isso daqui? Pode? Geral copiou? Só poder criar espaço aqui agora. Poder escrever. Agora vamos aprender uma outra situação aqui, ó. Os objetos diretos, tá, que são os complementos dos verbos transitivos diretos, e os objetos indiretos, que são os complementos dos verbos transitivos indiretos, eles podem ser substituídos, a gente faz isso instintivamente no nosso dia a dia, por pronomes pessoais oblíquos. Tá? Quais são os pronomes pessoais oblíquos átonos? Quais são esses? Me, te, se, nos, vos, o, a, le. E os plurais, os, as, les. Então esses aí são os nossos pronomes pessoais oblíquos átonos. Esses pronomes pessoais oblíquos átonos, eles podem representar os objetos da minha frase. Eu posso substituir o meu objeto por um pronome pessoal oblíquo átono. Tá? E quem é que substitui o objeto direto? São esses daqui. O, a e os plurais. Vou botar aqui. Os e as. O a, os as. Quem é que substitui o objeto indireto? Lhe e o plural lhes. Esses outros que sobraram aí, dependendo do verbo, eles podem ser transitivos diretos ou indiretos.
Então, os nossos objetos, eles podem ser representados por pronomes pessoais oblíquos átonos. Tá? Quais são os pronomes pessoais oblíquos átonos? Esses representados para vocês aí. Esses objetos aí têm a exclusividade o aos as só poder ser objeto direto, nunca o aos as vai ser objeto indireto, e o lhe e leis só pode ser indireto. Lhe e leis nunca vai ser objeto direto. Tá? Enquanto objeto, aqui é exclusividade. E esses daqui de baixo pode ser objeto direto, objeto indireto, vai depender do verbo. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Olha para a frase aqui. Ó. Ela não o contrariou. Olha para o verbo aqui, contrariou. Quem que é o sujeito? Quem foi que contrariou alguém aí? Ela. Sujeito. Aí se eu falar, pessoal, ó, ela não contrariou. A frase está redonda? Ou não? Ela não contrariou. Você vai perguntar, não contrariou o quê? Não contrariou quem? É ou não é? Não dá para poder parar no verbo, porque se parar a frase fica carente de informação. Beleza? Então eu estou diante de um verbo transitivo. Aí para saber se é direto ou indireto, recorro ao meu esqueminha aqui. Quem contraria, contraria alguma coisa ou alguém. Fala a preposição aqui? Não. Então se não fala a preposição, sem preposição, o verbo é transitivo direto. Eu sei que o verbo é transitivo direto. E já sei que o verbo transitivo direto exige na frase um objeto direto. Beleza? Aí se eu falar assim, ó, ela não contrariou seu filho. Quem seria o objeto direto? Seu filho. Ela não é. Ela não contrariou seu filho. Seria o objeto direto, que contraria alguém. Só que em vez de botar seu filho, eu substitui seu filho por quem? Pelo ozinho. Ela não o contrariou. Concorda que esse ozinho é o seu filho? Beleza? Então esse ozinho aqui está fazendo papel de objeto direto. Ah, mas por que é o? Porque é seu filho. Se fosse sua filha, ela não a contrariou. Se fossem suas filhas, ela não as contrariou. E seus filhos, os contrariou. Entendemos isso daqui? Tá? Então, algumas vezes, o objeto direto pode ser representado pelo o aos as. Ok até aqui? Da mesma forma, ó, o objeto indireto, olha para cá, ó, o objeto indireto pode ser representado pelo lhe ou lhes. Olha para essa frase aqui. Ó. Ela lhe obedece cegamente. O verbo obedecer. Quem que é o sujeito? Ela. Verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Quem obedece, obedece a alguém. Eu tenho que botar a preposição aqui. Quem obedece, obedece a alguém. Então, se eu coloco a preposição aqui, eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, o verbo transitivo indireto chama para a frase o objeto indireto. Beleza? Então, chama para a frase o objeto indireto. E quem que é o objeto indireto? Cadê a frase? Aqui, ó. Se eu falar assim, ó. Ela obedece sua mãe cegamente. Ela obedece quem? Sua mãe. Sua mãe seria o objeto indireto. Beleza? Só que em vez de ser sua mãe, é melhor a sua mãe, que obedece a alguém, a sua mãe, em vez de ser a sua mãe que está aqui, apareceu quem no lugar? Lê. Ela lhe obedece cegamente. Quem obedece, obedece a alguém. Obedece a quem? É esse lê aqui, que é o meu objeto indireto. Beleza aqui? Então lembra disso. Ó, o objeto direto pode ser representado pelo o aos as e o indireto pelo lhe ou lhes. E dependendo do verbo, esses aqui podem ser transitivos diretos ou indiretos. Olha só para essa frase aqui, ó. Ela lhe obedece cegamente. Em vez de ser lhe obedece, se ela obedecesse a mim, eu não poderia falar ela me obedece cegamente? Quem obedece, obedece a alguém. Verbo transitivo indireto. Ela obedece a quem? A mim. O mezinho aqui é que está fazendo o papel de objeto indireto. Beleza aqui? A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Maria me viu ontem de manhã. Ó, o verbo é o verbo ver. Quem que é o sujeito? Maria. Olha para o verbo. Pessoal, Maria viu. Tá redonda a frase? Pô, não tá. Então, eu já sei que o verbo é transitivo. Quem vê, vê alguma coisa ou alguém. O verbo é transitivo direto. Não falei preposição aqui, o verbo é transitivo direto. A Maria viu quem aqui? Se o verbo é transitivo direto, ela viu quem? Boa, o mezinho. Ela viu eu. Ela me viu. Esse mezinho aqui está fazendo papel de objeto direto.
Então, ó, meter-se nos bois pode ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Vai depender do verbo. Quem obedece, obedece a alguém. Verbo transitivo indireto. Ela me obedece, então me é objeto indireto. Mas aqui, ó, quem vê, vê alguma coisa ou alguém. Não falei preposição, o verbo é transitivo direto. Então, mezinho agora é objeto direto. A mesma coisa se eu botasse T, C, nos, vois ali, mesma situação. Beleza até aqui? Ok? Anota então. Uhum. Não existe, tá errado. Tá errado. O que eu encontraria? Contraria alguém. O verbo é transitivo direto, então chama um objeto direto para a frase. Lei, leis é somente para objeto indireto. Então não pode, tá errado. Tá? É a mesma coisa se eu falar assim, ó, ela o obedece cegamente. Também estaria errado. Porque obedecer é transitivo indireto. E o ao isai só pode ser direto. Então seria a mesma coisa, mesmo erro. Agora, quando for verbo transitivo, não vai ter adjunto trivial? Verbo... Ontem de manhã, naquela área... Sim, são adjuntos adverbiais também. Sim. Ó, deixa eu pegar carona aqui na pergunta do Felipe aqui, ó. Os adjuntos adverbiais eles não aparecem somente com verbos intransitivos, não. Pode aparecer com qualquer tipo de verbo. Tá? Que a gente já viu aqui, como a gente vai ver aqui ainda, pode ser qualquer tipo de verbo. Nota que ontem e de manhã, são duas expressões, né? Ontem e de manhã, todas as duas da ideia de tempo. São dois adjuntos adverbiais de tempo. Tá? Mesma coisa aconteceu aqui, ó. Ela lhe obedece cegamente, obedece a pessoa de olhos fechados, na ideia de modo como obedece a pessoa. Também é outro adjunto adverbial, só que agora de modo. É o modo como é feita essa obediência. As Forças Armadas caminham a passos largos para usarem saia. Eu tenho, dessa último concurso da FAB aí para dentistas, do CADAR. Alguém aqui é de odonto? Quase todo mundo. Desse último concurso aí para o CADAR da FAB, 10 vagas Brasil, não sei se alguém chegou a fazer a prova aqui? Não, 10 vagas Brasil, 5 titulares são meus alunos. E desses 5, 100% mulheres. Só uma mulher passou. O concurso da FAB é doído, né? Porque assim, é uma vaga só. O pessoal de endo, alguém é endo aqui? Endo houve 3 vagas. Horta, alguém? Horta, 2. Restante só uma. Acho que passaram. Foi uma de endo, a Eveline. Dentística, a Keila. A cirurgia, a Ana. A rádio, a Flávia. E pério, a Roberta. Então as Forças Armadas caminham para usarem saia. Felipe não vai deixar isso acontecer. Geral copiou? Então vamos nós aqui, ó. Vamos lá. Sabemos que o Flamengo será campeão. Que frase bonita. Olha só, vamos ver uns detalhes aqui que a gente tem nessa frase aqui, ó. Sabemos que o Flamengo será campeão. Quantos verbos que eu tenho aqui nessa frase aqui? Olha só, tem sabemos e será. Tem 2 verbos. Vamos começar a nos habituar com essas situações. A gente vai estudar isso mais à frente das orações. Mas o número de verbos que eu tiver na minha frase determina o número de orações. Tá? Se eu só tenho um verbo na frase, eu só tenho uma oração. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. 3 verbos, 3 orações. 50 verbos, 50 orações naquela frase. Tá? Então, o número de verbos determina o número de orações. Então, se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Vamos analisar o primeiro verbo aqui. Ó.
O verbo é o verbo saber. Quem é que sabemos aqui? Nós. Beleza? Verbo saber. Fala pra mim. Pessoal, nós sabemos. Tá redonda a frase? Pô, não tá, né? Então, ó, já sei que o verbo é transitivo. É direto ou indireto? Verbo saber. Quem sabe, sabe alguma coisa. Ó, não falei preposição. Não usei preposição. Verbo saber é um verbo transitivo direto. E o verbo transitivo direto exige na frase um objeto direto. Responde pra mim. O que é que nós sabemos aí? Todo mundo, bem alto. Show, não é tudo isso aí que a gente sabe? Ó, que o Flamengo será campeão? Então, tudo isso daqui, ó, é o que respondeu a pergunta que eu fiz para achar o objeto direto desse verbo. Então, tudo isso daqui é um objetão diretão. Tá? Só que olha para o detalhe aqui, ó. Dentro desse objeto direto aqui existe um verbo. Ó, nota que nos outros não tinha. Aqui não tem verbo, aqui piorou, aqui também não. Dentro desse objeto direto agora existe um verbo. E onde tem verbo, eu falei com vocês que é uma oração. Então, esse objeto direto tem um verbo dentro, ele é chamado de objeto direto oracional. Tá? O objeto direto tem um verbo dentro, chamado de objeto direto oracional. Agora, se segurem na cadeira, algo que a gente vai escutar mais à frente. O objeto direto oracional recebe um nome todo pomposo chamado de oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, esse nome pomposo aí, ó, esse nome pomposo, oração subordinada, substantiva, objetiva direta, nada mais é de que quando dentro do objeto direto houver um verbo. É o chamado objeto direto oracional, ou o nome técnico mais comum é oração subordinada, substantiva, objetiva direta. A aula hoje para falar de oração subordinada, substantiva? Não. Tá? Mas já eu vou introduzindo aos pouquinhos esse assunto aí, para quando chegar no devido momento a gente não se assustar muito com isso. Tá? E outra informação aqui, já gravem essa informação desde já. Ó. A oração subordinada substantiva, tá? Ela é iniciada, via de regra, pela palavrinha que ou pela palavrinha se, que é chamada de conjunção integrante. A conjunção integrante é a palavrinha que e a palavrinha se, que iniciam uma oração subordinada substantiva. Aí objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, subjetiva, um monte que a gente vai ver ainda. Da mesma forma, deixa eu falar logo a última frase, para vocês poderem copiar em paz. Ó. Da mesma forma, olha para a última frase ali. Ó. Eu necessito que todos aspirem ardentemente à aprovação. Ó. O verbo é necessitar. Quem que é o sujeito? Eu. Responde pessoal, ó, eu necessito. A frase está redonda? Não, vocês vão falar, necessita de quê? É ou não é? Quem necessita, necessita de alguma coisa ou de alguém de acordo com o contexto. Então o verbo necessitar chama para a frase a preposição de. Então eu estou diante, com preposição nesse esqueminha, tem um verbo transitivo indireto. Agora segura a onda aí. Pergunta onde está o de ainda não. Segura a onda aí. Tá? Você responde para mim, eu necessito de quê ali? Qual que é a resposta? Todos aspirem ardentemente à aprovação. Tudo isso aqui é a coisa da qual eu necessito, é ou não é? Então, o que respondeu a pergunta que eu fiz para achar o objeto indireto desse verbo é que todos aspirem ardentemente à aprovação. Eu necessito daquilo tudo ali, disso tudo. Beleza aí? Tudo bem até aqui? Olha dentro desse objeto indireto. O que tem dentro dele de diferente dos outros? Um verbo. É ou não é? Então, onde tem verbo é uma oração. E o objeto indireto que tem uma oração dentro, um verbo dentro, é o objeto indireto oracional. E o objeto, olha para cá, ó, o objeto direto oracional é chamado de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Veja uma coisa que aconteceu lá. Só que agora é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ó, vou abreviar aqui, ó, vou abreviar. OSSOI. O que é isso? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Beleza? Aí agora pergunta, mas cadê o dedo ali? Ah, olha só, sempre que o objeto indireto for simples, o que é simples que eu estou chamando aqui? Que não tenha verbo dentro.
Ele tem que estar introduzido por uma preposição. Ó, o Lúcio contribuiu para a sua ruína. Contribui para alguma coisa, para a sua ruína. Eu confio em vocês. Quem confia, confia em alguém. Em vocês é objeto indireto. Não tem como tirar esse em daí. Tá? Ó, eu necessito de ajuda. Quem necessita de alguma coisa. O de ajuda, objeto indireto. Mas quando o objeto indireto for simples, ou seja, sem verbo dentro, a preposição tem que estar obrigatoriamente iniciando esse objeto indireto. Mas quando o objeto indireto for oracional, ou seja, quando ele tiver um verbo dentro dele, a preposição daqui, ó, que deveria estar aqui, anota aí, dá um jeito, ela é facultativa. Vocês podem falar, eu necessito de que todos aspirem ardentemente à aprovação, ou eu necessito que todos aspirem ardentemente à aprovação. Quando o objeto for indireto, for oracional, essa preposição daqui, ela é facultativa. Beleza aí? Ok? Anota aí.